Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com, e confira a infinidade de podcasts que tem lá. Lembrando que o Pod Esporte também está no YouTube. Se inscreve, deixa o joinha, ativa lembrete para sempre que tiver episódio novo ser notificado. A gente está no Spotify e no Deezer também, tá bom? Então, não esquece de se inscrever em todos os canais, tanto Spotify, YouTube, tudo aquilo que você já sabe. Hoje o episódio promete fortes emoções. Hoje a gente fez questão de gravar hoje. É um episódio que vai ao ar após o momento, não o ápice da carreira, mas o momento final da carreira de um dos maiores jogadores, maiores ícones que o Brasil já viu na modalidade de handball, modalidade que eu pratico. A gente fez questão de gravar na véspera do jogo de encerramento da carreira de um dos, como eu disse, os maiores ídolos que esse país já viu. Então hoje episódio com Marcos Paulo dos Santos. Marcão, obrigado, cara. Boa. Obrigado você. Agradecer demais a oportunidade, contar um pouquinho da história. E aí esse momento, para mim, é mágico. Mágico demais, porque eu tô feliz. Às vezes a gente tem, né, oportunidades que aparecem e fala, de repente, interromper a carreira do nada, porque um trabalho apareceu, uma outra oportunidade melhor apareceu. Eu não consegui planejar direitinho muitas coisas, claro. Até a pandemia ajudou. Legal. E para esse papo aqui, nada mais justo que trazer um cara que promete trazer lágrimas a esse programa, o de hoje. Lágrimas do convidado, evidente, mas vai ajudar muito. Obrigado, Alex, mais uma vez. Alex, que já é sócio aqui, co-host de... E obrigado primeiro, Diogo, pelo convite de participar desse momento com o Marcão, que talvez seja o jogador de handball do Brasil que mais jogou com gerações diferentes pela longevidade da carreira. Você conheceu o handball sem Marcão? Não conheci o handball sem Marcão. Sem Marcão, eu também não. Conheci o handball com Marcão, sendo adversário. Primeiro só assistindo. E até quando eu comecei a jogar handball, eu fui ver adulto e o Marcão era júnior jogando no adulto já. E não conheço o handball sem Marcão. Então, é uma coisa que a gente... Galera, né, conversando assim nos bastidores assim, dos treinos e dos jogos, e até em rede social mesmo, a gente brinca muito, cara. A grande maioria que vive em rede social e tudo nunca viu o handball sem você, né? Então, vamos começar do início. Eu sempre falo isso aqui, a gente não tem muita linha do tempo que vai acontecer e tudo. Vamos começar do início. Cara, lá atrás, em 1715, quando você resolveu jogar handball, por que o handball, cara? Por que essa modalidade? Como que, né? Quem ainda não sabe da sua história... Acho que a gente vai abrir esse espaço para você contar também um pouquinho da sua história. Bom, no colégio a gente conhece, né, o esporte e aí tá na grade ali para você tá, vamos dizer, tendo que buscar as notas, enfim, para passar de ano. Gostava do futebol, gostava do futsal, gostava do vôlei, o basquete, brincava bastante, mas foi o handball que me abriu realmente portas, né? Então eu comecei no colégio, o Victória Américo Fontana, lá no Jardim Imperador, São Mateus. Professor Laércio Malísia, espero que ele venha aí comigo, né, nesse momento finalzinho aí do jogo da semifinal, o momento de encerrar a carreira, ele conta com a presença dele. E aí ele montou um time e me pôs para jogar. E aí eu pergunto, o que vocês acham? Eu fui pra linha ou fui pro gol? Pra linha, claro. Pra linha. Eu era o maior do time, então você vai pra linha. Só que ele não contava com uma coisa, eu lutava karatê. E aí, contato, né? Passou na minha frente, eu sentei o braço. Pronto, 2 minutos, toda hora eu tava fora e não conseguia jogar com eficiência, ajudar o time, então eu ficava no banco. Uma competição que a gente precisava ganhar, quem tava no gol, Cezinha, lembra Cezinha? Cezinha Bronson, inchado Bronson? Inchado Bronson. Cezinha no gol e não via a bola. Aquele dia ruim, eu falei, professor, me põe no gol. Já que eu não jogava na linha, né? E a gente precisando ganhar o jogo para ir disputar depois no estadual, no interior. Os caras olharam pro professor, professor, põe. Aí eu entrei, meti a mão no joelho ali, igual futsal. E os caras no banco olhando para mim, não, Marcão, aqui. Eu falei, não, fica tranquilo, que eu sei o que eu tô fazendo. Aí, velocidade de reação eu tinha, não tinha medo da bola, pronto, defendi umas... Quantos anos isso, Marcão? Nossa, Diogo, aí você... 15 anos, assim, 16 anos. Não tão jovem, né? Tipo, não tão precoce. Exato. Tipo, início, uma molecada hoje... Eu comecei a jogar com 9, por exemplo, uma galera que... Não, exato. E aí, depois disso, não saí mais.
Não saí mais do Gol. E uma amiga que durante as competições dos escolares falou para mim, ó, vai em São Bernardo que tem um time lá, tem um clube lá. E não era nem metodista ainda, então 1700 e tantos lá. 1991, talvez? 92, metodista era de 93, né? E aí eu cheguei e passei a treinar com o pessoal e ganhando espaço, juvenil ainda. Depois, no ano seguinte, eu já me federei. E depois disso, aí seguiu. Aí depois teve a sua ida para metodista, né? Que aí transformou São Bernardo, transformou a metodista. E aí, cara, pelo que eu me lembro, assim, não sei se o Alex vai lembrar, a primeira vez que eu vi você foi num Sul-Americano, que foi transmitido lá no Pinheiros. Foi esse aí, primeira vez. A primeira vez, que aí era o Wilson no gol, logo após os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96. Aí tinha o Wilson no gol, a metodista, e você era o goleiro reserva, júnior ainda, primeiro ano. Foi revelação, não foi, Marcão? Sim, dessa competição. E eu lembro que você entrou num jogo contra os Pinheiros, que é um jogo até histórico, de empate, do gol do Ivan, gol de falta. Você pega uns 7 metros nesse jogo, e aí eu lembro de falar, neguinho rápido da porra, não sei o que será. Só que, porra, eu tinha, sei lá, 96, eu tinha 13 anos. E já via handball, e aí muito por causa do Bruno, né? O Bruno tinha saído de Niterói pra jogar na Metodista, então era meio natural a galera de Niterói torcer pela Metodista. E ali, cara, dali pra frente, tudo que eu vi sobre o Marcão, até vir a jogar com você e te conhecer e tudo, foi só, cara, ladeira acima. Aí vem Mundial de Kumamoto, 97, que você júnior ainda fez foi com uma equipe muito mesclada ali, de adultos e júniores, comando do Alberto, com o Hortelã também Tem o Mundial Júnior de 97, que acho que ali é um marco. Divisor, um marco pro Brasil, mas acho que para aquela geração toda, quase todos eles viraram E antes tem o Mundial Júnior da Argentina, em 95 também, que você foi o seu primeiro Mundial. 95, estive lá. Então conta um pouquinho dessa geração, como é que era, que foi uma geração que, porra, essa geração sua foi a geração que me fez ser apaixonado por handball, por querer seguir, por querer almejar algo. Conta um pouquinho dessa geração aí. Quem era, quem tava nesse meio aí, você lembra de cabeça? Nossa, Vanini, peraí, antes, né? China, 95, Reuter, Bernardo, Bruno. Quem era o outro goleiro marcado? Mel, o Keck e Cachorrão. O Mel também, que era o pontinha. Sim, ponta direita. Lito tava? Não, Lito foi depois ainda. O Lito é da minha idade. Tunísia. Lito é novinho. Lito é com a gente, cacete. Quem que era o canhoto ali? Me recordo de... Betinho. Saudoso Betinho. Saudoso não, né? Tá vivo, graças a Deus. O que eu lembro, assim, que uma geração que era muito boa, né? E que tinha uma sequência de resultados bons. E isso dava uma segurança bacana para pensar em continuidades, né? E tanto é que, essa galera seguiu bem na seleção durante um tempo. Sim. Até reuniu com a seleção adulta antes de Kumamoto. A gente disputou, acho que um Pan-Americano, um panzinho de clube, de seleção, em Praia del Este, se eu não me engano. E aí, depois disso, a galera estava embarcando no ônibus para ir voltar para São Paulo e descansar, que foi uma fase cansativa, assim. E aí, uma parte reuniu com a seleção e foi para a preparação para Kumamoto. Depois disso, inclusive, lá na competição de Kumamoto, o que mais funcionava, porque foi uma seleção que teve bastante dificuldade dos atletas se apresentarem, né? Então, o que mais funcionou foram os atletas júniores em quadra, né? Que já tinham feito... Já tinha tido o Mundial da Turquia? Foi antes do Mundial da Turquia? Eu não lembro. Não, foi depois. Foi depois? Kumamoto foi começo do ano. Kumamoto janeiro e o Mundial da Turquia no meio do ano. E esse Mundial da Turquia, cara, realmente foi, como o Alex bem lembrou, foi um divisor de águas aí de... A gente fez jogo pau com todo mundo, cara. Dinamarca, a França perdeu prorrogação da Dinamarca, não é isso? Prorrogação. Perdeu de pouquíssimo da França. Numa época que a gente tá falando, 97, 2 cara. gols perdeu pra França. Que não tinha internet, você não via quem eram os caras, você só ia lá e jogava. E aí essa geração, sim, aí eu me recordo bem quem eram, né? Então, Cezinha, que a gente falou que era o seu goleiro do colégio. Sim. Aí tinha Bruno, Léo, Júlio Calil, Vanini. Baldassim, Buda. Baldassim, não o Santo Baldassim é o filho. Velho, não é tão velho. O Aliás, filho. beijão o Santo e Balda, Daniel. Buda, meia direita, Beto não era, né? Beto tava. tava.
Então, que triste, hein, Beto? Você perdia a posição com o destro, cara. Olha, jogava o Léo e o Júlio. Jogava o Léo de meia direita. Pô, era uma galera que realmente, cara, era incrível, assim. Uma geração que marcou a época e que teve uma longevidade na seleção adulta com a continuidade do Hortelã. Exato. Porque o Hortelã assumiu a seleção adulta e carregou aí essa geração junto. E, cara, vocês tiveram muito sucesso mesmo. E enquanto isso, né, as coisas caminhavam na seleção, no clube, você fez parte de uma das equipes mais vitoriosas que o país já viu, de estrutura, de títulos também, que foi a Metodista São Bernardo. Como é que foi esse período, Marcão? Você chegou na Metodista com 17 anos? 16 anos. Em 93, no início da Metodista, e deixou a Metodista em 2008. Então foram 15 anos de casa. Como foi esse período? Como é que era? Eu aproveitei muito, né? Toda a estrutura que a Metodista propunha ali. Então, procurava treinar pra caramba, me dedicar muito. E o Alberto deixava bem claro tudo que eu poderia aproveitar ali, o quanto eu poderia aprender e ganhar, não só aí para como atleta, mas também para a vida depois. Essa vida depois, a gente vai entrar no detalhe, né? Calma, isso aí, mas, enfim, naquele primeiro momento, assim, eu via como uma estrutura que nem você bem me colocou, era a melhor que tinha no Brasil. Então, a gente tinha muita segurança para fazer o trabalho tranquilo, né? E se dedicar 100% a ele. Né? Eu até trabalhava com meus pais, eles tinham uma barraquinha de batata frita, pastel, bebidinha em geral. E era no metrô Corinthians Itaquera. Então, saía de São Bernardo, ia lá pro Corinthians Itaquera ajudar ele. Isso 1h pouco da manhã já, porque até chegar lá de São Bernardo até Corinthians Itaquera, uma viagem completa. Aí eu ajudava ele e depois ia para casa. Então, eu aproveitei muito para poder ver se o handball ia realmente dar frutos ali. Eu ia conseguir fazer uma carreira legal. Aí o pai chegou e falou, eu preciso de você, não tá dando. Né? Eu só me ajudava e a gente não tinha um retorno naquele momento que pudesse ajudar com um salário, né? Era uma ajudinha de custo para você pagar a condução, um lanche, coisa do tipo. E aí eu peguei e falei para ele, pai, eu preciso de mais uns 6 meses. A gente estava meio que no meio do ano. Eu preciso de mais uns 6 meses só para ver se vai dar certo. Depois desse período, eu comecei a me destacar um ponto que eu lembro até de um arremesso do próprio Agberto, que foi um fera, né? E arremessou um arremesso muito forte, eu defendi, e aí o Alberto estava na arquibancada, ele, ficou na pilha, ficou feliz pra caramba, a galera do time ficou todo mundo contente, porque era difícil defender o arremesso do Agberto, né? E aí, depois disso, começou realmente a aparecer oportunidades. Falou, agora você vai treinar direto com o time adulto, e o time júnior, né? Então você vai estar aqui todo momento com a gente. E as coisas começaram a realmente andar aí. Aí eu comecei a ter uma ajuda de custo, falei, pai, tá aqui, já melhorou alguma coisa. E uma sequência depois já veio seleção brasileira e tudo mais. Então, isso que fez eu continuar ainda. E ali na Metodista, acho que desde o começo, eu também pude ver bastante tempo dentro da estrutura da Metodista, era uma preocupação assim que, eu lembro de ter até pesadelo com essa porra, porque era uma cobrança do atleta de se jogar, mas tinha a cobrança da história do cidadão. Então, a história do estudo, do que você vai fazer no pós, do que... Cara, era uma coisa que até muitos atletas espanavam por causa disso. Mas eu quero jogar. Irmão, você vai jogar se você estiver na faculdade, se estiver estudando, se tiver nota, se tiver... Isso era primordial. Sim. E ali eu acho que também surgiu a oportunidade para muita gente abrir os olhos, e a galera mais velha que estava ali... meio que abraçou essa ideia, essa metodologia de trabalho e cobrava muito, mas não cobrava pedindo, falando, com exemplo. Então todo mundo estudava, todo mundo se formou, todo mundo era professor, todo mundo... E assim, eu acho que, mesmo você ajudando seu pai lá no começo e tendo um pouquinho de ajuda de custo ali no comecinho desse período de adulto, você começou a vislumbrar também um... Eu lembro que, cara, teve... E aí você me corrige, mas tem uma época que a Metodista até financiava, carro pros caras. Eu quero comprar um carro. Sim. Vai lá, a Metodista financia e você desconta. Quero comprar apartamento. Eu lembro como adversário, que acho que é a primeira equipe que começou a, de repente, uniformizada por jogos, assim, era profissional. Era o time profissional e a gente era do Pinheiros, eu já era do Pinheiros, e a gente invejava, entre aspas, aí, porque a gente não tinha uniforme, não tinha estrutura, a gente tinha estrutura de clube, mas a Metodista acho que é o que veio para revolucionar o handball, e acho que toda essa geração aí aproveitou demais.
Essa lembrança que você trouxe é muito boa, Diogo. Eu olhava para o time, os caras mais velhos, né? Pô, um tá estudando para odonto, o outro tá fazendo direito, outro tá fazendo engenharia. Então, cara, que legal. Você via realmente futuro nas carreiras, né, dos atletas. Detalhe, eram todos atletas de seleção. Isso, não era exato. que tipo, o cara vai... Não, irmão, o cara da seleção, o cara tá estudando direito, o cara tá estudando engenharia, o Wilson é engenheiro, o Hélio fez direito, mas não passou no OAB. Aí para professor de educação física. O Maca. E depois passou a trabalhar lá, né? Tinha essa... Joga, estuda e arruma um emprego. E o Maca foi docente da faculdade, cara. O Agberto foi docente da faculdade. Então tinha todo esse... Era tudo muito amarradinho para você ter uma carreira. Então, assim, era quem soube aproveitar como você soube aproveitar, se formando e tal. Acho que foi... E tem uma história bacana aí, né? Tem 1 milhão, né, Marcão? Não, 1 milhão, mas uma nessa parte é top. Eu lutava karatê e trabalhava com meus pais, ajudando ali em casa. Eles iam pro trabalho lá, eu ia para São Bernardo. Aí eu saí de São Bernardo e ia lá depois encontrar com eles lá no Corinthians Itaquera. Então era uma loucura. Onde é que tá o estudo? Né? Então ficava um tempo curto ali. Então eu gostava mais de jogar, mais de lutar o karatê e ajudar meus pais. Tá bom, aí eu estudo. Não tá indo muito bem, depois a gente via isso. Esse depois chegou o momento que eu fui cobrado. O Alberto, eu descobri que ele morava ali, Vila Prudente. Vila Prudente, ali perto. Então, ele me dava carona até Vila Prudente, eu pegava um ônibus só para casa, para São Mateus. Tinha um ônibus direto. Falei, perfeito, né? Eu não tinha que pegar 3 ônibus para ir para casa. Aí, eu fui com ele de carona. E no meio do caminho, papo vai, papo vem, né? E ele, aí, como é que tá o colégio, Marcão? Olhei pra fora, olhei pro outro lado. E eram uns papos meio tensos, cara. Quando esses papos do Alberto, de estudo, cara, eu lembro. Até hoje meio que dá um. Falei, caralho, Lavigne vai cobrar, velho. Eu não tô indo pra faculdade, não sei o que. Ele falou assim: e aí, Marcão, como é que tá o colégio? Eu falei, eu não tô indo pro colégio. Aí abriu o jogo, né? Por quê? Eu falei, fui mal numas notas e desanimei um pouco, não tô indo. Ele, Marcão, tem que ir. E aí, cara, até o Alberto é um cara que eu falo assim, que me ajudou muito, né? E ele falou para mim assim, olha, legal, você pode correr atrás agora e voltar a estudar, porque é importante. Depois que você encerrar a carreira, né? E é importante você ter uma formação, tudo mais. Galera, entrava aqui no ouvido e saía no outro. Né? Molecão, tá? Você nunca achou que amanhã ia chegar, né? E o meu já tava ali travado, né? Falei, vou tomar uma bronca e tal. Não, já tava... E ele deu todo o conselho. Entrou no ouvido e saiu no outro. Aí ele falou uma única coisa que foi que você falou. Falou, não sei se você sabe, Marcão, mas é o seguinte, se você não estiver estudando, na Metodista não joga. Como é que é? Aí eu corri atrás. Estou terminando a 2ª faculdade, fiz pós-graduação, 2 pós-graduações, então, quer dizer, agora empreendi mediante a formação. E era legal, cara, porque nessa época aí você era um cara que, ele já via com olhos de, cara, é uma joia, é um talento e tudo, não sei o quê. E ele tava cagando. Se você não tivesse também, irmão, sai, tá fora, acabou. E aí tirava mesmo, entendeu? Então, podia arrumar outro, talvez não no mesmo nível, mas a Metodista podia escolher o atleta também tinha isso nessa época, que quisesse. Então todo mundo queria estar ali, todo mundo queria. Então tinha esse detalhe também. Mas, do culhão de, não tá estudando, sai fora. Vários foram cobrados e foram mandados embora. Sim. Categoria de base, então, uma penca, que não ia pra escola e tudo, uma penca. Então, isso era fundamental. Bom, aí sua história na Metodista, aí começa, né, campeonatos brasileiros, naquela época, adulto, principalmente, era como é a categoria de base hoje, campeonatos de tiro curto, de uma semana. E aí, em 97, se tem a primeira Liga Nacional, que nasce com a ideia de ser virada de ano, 97, 98. Não dura nem uma temporada, porque só a primeira é 97, 98, e 98 tem a segunda. E aí a Metodista, de 97 até 2002, conquista todas as ligas nacionais. E se diz muito que o Marcão conquista 80% dessas ligas nacionais. Porque o que você fez nessas primeiras 5 ligas... Eu tive a oportunidade de ganhar uma com você assim, né? E a primeira que a Metodista perdeu, você estava machucado, você não estava. Nem você e seu irmão. O Mike também machucou e não jogou a final. Então, assim, a primeira Liga Nacional que a Metodista não ganha é que o Marcão não tá. Todas as outras estavam. E aí ele começa... E aí, cara, eu não fiz o apanhado de números, mas se eu não me engano, não existe uma Liga Nacional que não estivesse ou o Mike ou o Marcão na final. Na final. Não teve. Não existiu. Eu sou o único que tem 16 ligas. Você ganhou 16 ligas. Ganhou 16 ligas.
Cala a boca. Sim. Não, vou fazer conta. Sim, vai fazer. Cala a boca. Com a 97, metodista, quantos foram com a 98. metodista? Não, vou fazer aqui de novo. 97, 98, 99, 2000, 1 e 2. 6. Aí 4, 6 metodista. 8 com a metodista. Não, 8 com a metodista. Isso. Aí beleza, Pinheiros. Aí Pinheiros ganhou. Primeira, 7 você não tava. 2007 não 8 tava. não ganhou. Ganhou 9 Pinheiros, ganhou, né? 2009. 9 ganhou. 9 com Pinheiros, 10 com Pinheiros. 11 com Pinheiros, 12 com Pinheiros. 13 não. 13 Taubaté. 14 Taubaté. 15 Pinheiros. 15 Pinheiros. 16 não. 17 Pinheiros. 18 não. 18 não. 18 sim. 18 sim. 18 sim. 18 sim. Puxar o 15, calma aí, 18 sim. 19. E aí teve. 2019. A bolha Aí dividiu. teve a bolha. Não, Até a 20 bolha. dividiu. Aí 20 dividiu. Ah, você conta do divisor. É. Moleque. Eu vou colocar essa minha também, não. Caralho, Marcão, 18 ligas, 16 ligas. 16 cara. ligas. Caralho. Eu lembro que eu pensei, poxa, né? Já tem uns 5 anos que eu venho pensando na ideia de encerrar a carreira, né? Ah, Sérgio, agora onde quer que esteja, agora Sérgio tremilicou inteiro. Já tem uns 5 anos. E aí jogou essa liga, eu falei, cara. A da bolha, você diz? Ganhando essa liga é meu 16º título. Cara, que número bom pra eu fazer o encerramento da carreira. 16 é o meu número de camisa, 16 é o número que eu tenho do estúdio, MF16. 16 é os números de ligas que eu tenho. Cara, poxa. que aí, bacana. de repente, deu todo o lance da bolha e tal, e eu dispersei um pouquinho, nem lembrei dos números. De repente, não, deu o título pros então dois, vale dividiu. Vale contar. Eu falei, pelo 16 vale contar. Eu então não conto pra mim, mas pô, pra você vale pra cacete contar. E nessa ideia eu falei, poxa, top. Então foram 8 títulos na Metodista. Então 2, 7, 8, 9, 10, 2000, 1, 2, 4, 6. Beleza, 8 títulos, fechou. E aí 2006 foi o último título da Metodista, que foi mesmo. A Metodista encerrou suas atividades em 2017, talvez. Com alguns problemas. 2017 foi a última vez, mas o último título de Liga da Metodista foi 2006. E aí, você teve todo o sucesso que teve na Metodista, a seleção brasileira, participou dos Jogos Olímpicos. Vou falar de Jogos Olímpicos, vai. Eu acho que existem algumas injustiças no esporte, eu acho que o Alex concorda comigo. Alguns atletas que você olha e fala, não é possível que você nunca jogou Olimpíada. Vanini, por exemplo, eu coloco até o Folhas, o próprio Folhas nisso, porque era dessa geração aí que não participou, e tiveram alguns outros nomes que não participaram dos Jogos Olímpicos, que eu acho que, como um marco na carreira, deveriam ter participado. Eu acho que uma das injustiças é você ter jogado só Jogos Olímpicos, né? Por tudo que você viveu, acho que muitas lesões te tiraram em momentos, né? Algumas derrotas, por exemplo, o Winnipeg, né, que aconteceu, a derrota que não classificou para Sydney. Aí 11 em Guadalajara também, que não aconteceu da classificação para Londres. Mas enfim, você teve a oportunidade de participar só de uns Jogos Olímpicos, que eu acho só para o tamanho da sua carreira. Mas enfim, são os Jogos Olímpicos num lugar mágico, né? Local dos primeiros Jogos Olímpicos, Atenas. Como é que foi, cara? Atenas para você? Atenas foi, como você bem colocou, mágico. A história que aquilo envolve... Uma conta antes primeiro, que tem um jogo... A classificação pro... Santo Domingo. Santo Domingo, tá. Santo Domingo. Acho que começa ali, né? Eu tinha voltado de lesão e tava ganhando ritmo, ganhando confiança, mas já tava super bem, fisicamente, principalmente. E aí a gente foi pros Jogos de Santo Domingo e a gente fez uma preparação, que foi... fora de série. Seleção assim. Permanente? Foi a seleção que foi a primeira vez que teve um contrato para a seleção brasileira. Não foi para Atenas ou para Santo Domingo já teve? Santo Domingo. Eu lembro até do SB chorando, emocionado, Zé Ronaldo emocionado. Só beleza fora de série. E depois disso, claro, em Santo Domingo, jogando a final lá contra a Argentina, foi demais. Desgastante demais, quente pra caramba, o piso da quadra... muito a galera transpirando muito, né? Não tinha uma ventilação bacana assim, então a galera escorregando, enfim, tava... Pegou bola, Marcão? Eu lembro de pegar umas bolinhas, né? Você lembra onde estava? E eu lembro direitinho. No aeroporto, no Mundial do Aeroporto. Diogo, eu lembro direitinho do final, o último arremesso. Né? Do Gonzalo? Do Gonzalo. No curtinho aqui? E detalhe... Todo mundo fala do gol do Bruno, mas teve o lance anterior, foi era gol
Bola do jogo pra eles. Jogo pra eles. Gonzalo pegou a bola, olhou pro Tupã e veio. De ponta, né? Tipo, fazer um contrão meio que na ponta. Aí, né? mas aí acho que ele subiu um ele pouco, tava né? mais E ele veio pro mais meio da aberto, quadra, mais ali de segundo. Aí ele olhou pro Tupã e veio, e eu falei, não vou ficar aqui dentro. Aí eu dei um passo rápido pra frente, fechei o espaço, a bola bate na minha mão, na trave de leve e sai na mão do SB. Abre parênteses, calma. Eu lembrei agora de uma coisa, Lembrou cara. o quê? A gente tava no Baetão, acho que tinha passado um mês disso daí, o Gonçalo jogava na Metodista. Esse atleta que... Argentino, sim. Craque. E aí, cara, aconteceu... Eu não vou falar o que aconteceu, mas ele começou a rir do Edu, que era preparador físico, que era assistente técnico metodista, que é técnico hoje da equipe de São Bernardo, o Edu. Um grande abraço, Edu Carlone. E aí, cara, aconteceu o negócio, o Gonçalo começou a rir do Edu. E o Edu sempre foi um cara meio estourado, nunca foi muito de brincadeira. O Edu olhou pra ele assim... fica zoando aí, fica zoando. Solte uma bolinha lá no Marcão. Se fudeu com o Marcão. Fiz. Eu falei, caralho, por que isso? O Gonçalo meio que não. Cara, essa foi a carinha. O Edu vê a carinha dele e vai, se fudeu. Marcão nem pegou essa bola. Enfim, fecha a parede, só pra lembrar. Depois que a bola parou na mão do SB, cara, aí acabou o jogo, né? Emoção surreal, assim, o que aquilo gera de emoção. Aí a gente correu para abraçar o Vanini, que tinha se machucado. E depois daquilo, aí veio a Olimpíada. Vale contar um pouquinho de história para os jovens que assistem YouTube e escutam podcast. O Brasil tinha participado de 2 Jogos Olímpicos até então, 92 e 96, por desistência de Cuba, né? Porque o Brasil tinha perdido a final dos Jogos. E foi a primeira vez que o Brasil vence os Jogos Pan-Americanos e vai com as próprias pernas para uma Olimpíada, classifica para a Olimpíada. E aí veio Atenas. Atenas, nossa, era a primeira Olimpíada. Estava bastante preparado, bastante focado que eu ia chegar lá e aproveitar a Olimpíada o máximo que poderia. Com quantos anos, Marcos, você tinha? Nossa. Inteiras? Faz as contas aí. Faz. Você é de 65? Você que é bom de conta. Você é de 65? Apenas é 2000. 2004. 2004. 26. 46, 26, 26. E aí, chegando lá, cara, muito mágico tudo aquilo, né? A vila, que é um como é que fala? Um aglomerado de prédios, não, 26 né? não, Marcão. Nasceu em 76. 76. Então não, 28. 28. 28. Aí, cara, ônibus para poder transitar dentro, porque era muito, muito distante, o lugar para alimentação, enfim, refeitório, a tenda de alimentação, né, de todos os atletas, e aí misturam-se todos os atletas, os top de linha do esporte, os elites, enfim, com a galera que é mais amadora. Cara, que mágico que é aquilo. A estrutura discutível, tinha um momento que tinha uma tenda que era só cinema para você ir lá ver um filminho e tal, o outro era para você ter um happy hour à noite, tinha umas coisinhas muito legais e enfim. E tem as coisas que acontecem na Olimpíada que ninguém conta, que não você vai curtia, contar aqui, curti as casas bastante. Heineken, né, da Holanda, tem as coisas, mas deixa pra lá, isso aí a gente... Aí depois um momento bacana demais também é assim, enquanto eu não escutei o apito do árbitro para iniciar o jogo, eu não estava 100% realizado. Louco, né? Tava vivendo tudo aquilo, falei, mas ainda Primeiro falta... jogo foi com quem? Com França. Saiu jogando. Mas aí falei, falta... França, não foi Alemanha, não? Francinha. França? Falei, mas falta a cereja, né? Aí, parado ali, esperando, o árbitro apitou, falei, agora sim, agora eu tô aqui. E aí, assim, tinha uma preparação, a gente teve uma preparação muito boa para as Olimpíadas. Então, você não tinha aquela insegurança de tipo, falta de ritmo, falta de tempo. Não, a gente estava tudo bem alinhadinho. Nossa, lembro, né? Foi muito bom. Quem tava fora do Brasil? Só o Bruno. Tupã tava já? Não, acho que não. Tupã ainda não. Tupã ainda não. Só o Bruno fora, né? Só o Bruno. E depois de 99, aquele do Egito, né? Foi. E aí, enfim, jogamos bem os jogos, a colocação foi até boa. E aí o Brasil veio melhorar só só na Olimpíada do Rio, né? Que ficou em 10º. Não, no Rio a gente ficou em 7º. Em 7º na Olimpíada do Rio? Acho que foi 7º. Caiu nas... classificou nas quartas. Aí não sei que... O Brasil nunca tinha classificado para a segunda fase, classificou. Melhorou só na Olimpíada do Rio. E aí, momentos
tops, assim, foi aquela folga para conhecer um pouco de Acrópolis, um pouco daquela história toda, né? Então Essa isso... porra, né, cara? Aquilo lá Nossa, eu tenho muitas fotos guardadas e fico lembrando. Não queimou nenhum filme pra revelar, porque na época abre, rebobina o filme pra tirar e não queimar nada e tal. Não, cara, do cacete. Aí Olimpíadas foi Atenas, né, que você falou. Mundiais quantos, Marcão? Mundiais? Adultos. Cara, eu fui... Vou te ajudar. 7 mundiais. 7 adultos? Só adulto? Só adulto. Kumamoto, Egito... Kumamoto, Egito, Portugal. Aí, não, França. Peraí, França, 2001, Portugal. Portugal, Tunísia. Tunísia eu fui com você. Tunísia. Você tem orgulho de falar. A Alemanha. Você foi. Alemanha. Croácia, você foi? Não. Não, 6 mundiais. 6 mundiais. De seleção. Adulto, aí 2 júnior, né? 95, 97. Pô, é mundial que só um cacete, cara. Bom. A Alemanha você foi depois, não foi? Que acho que alguém machucou, Ale machucou. Aí você foi depois pra segunda fase, né? Exato. E jogou pra cacete também. Foi bom, foi legal pra caramba. Eu lembro que o Jordi tava já num detalhe final de treino, assim, e eu queria treinar, eu queria pegar a bola, e ele, Marcos, acabou. Mas só mais umas 5 bolinhas. Ele, não, Marcos, acabou. Aí eu, mas Jordi, Marcos... Sim, acabou. Aí a butuca já cresce, né, filhão? O zoião fica desse tamanho, parece uma coruja e já é Elvis. E aí, Marcão, aí voltando um pouquinho ao clube, depois de 15 anos de casa, de metodista, você faz uma transferência, não polêmica, mas bombástica. Polêmica e bombástica, então, vamos falar assim. Se fosse do futebol, ia Se ser fosse do futebol, ia ser o cara que saiu do... Fala, Alex. Dodô saindo do Palmeiras e do Corinthians. No meio da temporada. No meio da temporada. Um cara muito identificado com a metodista e tal, e você vai naquela época, arquirrival. Para quem também, só um pouquinho de história, naquela época já tinha diminuído bastante, mas o Marcão viveu uma época de rivalidade de Pinheiros e Metodista que era um absurdo, que teve até um jogo de briga, né? Que mais Recife, era briga, era briga, era uma coisa que transcendia aí dentro da quadra. Então, as pessoas que acompanham hoje o handball veem rivalidade entre, por exemplo, Pinheiros e Taubaté, não sabem o que era um Pinheiros e Metodista de briga, era feio, né? E aí, depois de um tempo, as gerações foram mudando, foi limpando isso. Então, esse momento que você muda de clube é no momento que as coisas já estão mais tranquilas e tudo, mas que você é de uma geração que tinha esse resquício. E aí, de repente, a gente é surpreendido com o Alex do lado de recebendo reforço e eu do lado do... Caralho, foi embora. Como é que foi isso, cara? Como é que aconteceu esse convite? Como é que foi pra você, né, no meio da temporada, sair, tomar essa decisão? Eu já vinha meio que insatisfeito na Metodista já há uns 5 anos. Né? Por causa de dinheiro, Marcão? Por causa exato, não me valorizava e eu via só atletas novos chegarem. Eu falei, caramba, como que... Né? E eu ainda morando em São Bernardo, tendo lá o meu apartamento, então não dava o gasto de habitação pro... Enfim, e aí, poxa, conversava fim de ano para ver se tinha essa valorização, porque os títulos continuavam chegando, eu me destacando, fazendo a minha parte. E não vinha, isso foi me deixando insatisfeito, e aí acabei discutindo com o Alberto por conta disso, e enfim, aí comecei a ficar realmente com a pulga atrás da orelha e falei, eu quero sair. E aí eu conversei com o Mike. Falei, Mike, e aí, como que tá no Pinheiros? Neguinho, aqui tá tranquilo. Falei, mas tem espaço para mais um goleiro aí? Falei, como assim? Eu falei, eu vou jogar contigo aí. Querem jogar contigo. Vamos? Então, o primeiro papo foi você com... Não foi o Pinheiros que veio atrás? Não, aí depois disso, por coincidência até, eu acho, o Mike teve uma proposta para ir para fora. Boadilha. O famoso Boadilha. Ciudad Real, Boadilha. Fluidez de balão. E aí eu falei pra ele, ele me ligou, falou, neguinho, você quer vir pro Pinheiros, então tem que ser agora. Aí eu falei, Mike, agora não dá. Né? A gente tá no meio do ano. E detalhe, a gente tinha outro goleiro lá no Pinheiros, né? Tinha o Alex ia ficar... Não, foi o ano que eu tava já... Já não era aqui, né? Então eu tava aqui... Mas você fazia parte, né? Fazia, mas era... Quem que era? Mike? Era o Mike, o Tião, que tava... O Tião tava subindo. Mas eu já tava em... Foi meu último ano que já não era bom, mas... O Brasil já tava ganhando ali um campeão mundial. Final de carreira. Nós tínhamos um diretor que é o Dudu, que faleceu. E ele era muito... Marcão foi... Você não conheceu ele, né? Você não chegou a... Não, conheci. Não, mas não. Pinheiros não. Ele era o diretor, assim, dirigente mesmo,
pro resultado. Ele que fez o Pinheiros depois Aquela da máquina Metodista. lá, aquela máquina que era. Depois da Metodista e Londrina ali, que eram as equipes que mais tinham. Não sei como ele fez, mas ele conseguiu criar uma estrutura financeira para os atletas muito boa. E o Marcão veio, talvez, no fim dessa leva aí. De 7 a 11, E né? a 7 a gente 12. Isso. A gente perdeu o Marcão. E assim, era no dia seguinte. Não, perdeu o Mike. Perdeu o Mike, né? Perdeu o Mike no dia. Na semana já. Não, o Marcão tá vindo aí. Porque ele era muito ligeiro para. E assim, o que eu preciso fazer não interessa. Eu vou fazer para conseguir. Talvez, não sei se é certo ou não, né? Sair da equipe no meio da temporada, mas ele fez. No Brasil Ele a gente não usa isso, né? E se aproveitou da sua insatisfação e foi Aí embora. o te ligou, falou. Então, o Mike me ligou e falou: negão, você tem que vir agora. Eu falei: como assim eu tenho que vir agora? Eu não posso, neguinho, tá até o fim do ano. Ele: então, negão, a oportunidade é agora. Ou senão o outro vai entrar aí. E eu falei: poxa, né, como é que eu faço? Vamos conversar. Vamos saber que existe possibilidade. E aí eu chamei... Foi com o Dudu que você tratou? Foi com o Dudu. Chamei meu agente, falei pra ele: tá aí, conversa, vê o que tem de possibilidade. E quando Você tinha agente nessa época? Tinha. Ai, Bruno. Bruneiro, Bertoso. Não, eu vou esperar você falar. Pra contar o meu lado da história. Vai. E ele foi, conversou com o Dudu. Poxa, quando eu saí pré-assinado da reunião. Tremendo, porque não se usava fazer aquilo, né? E eu cheguei. Não era nem um pouco. Absurdo, só que, um absurdo. Só que eu falei, meu. Como é que foi lá conversar com a fera? Eu cheguei e falei: eu vou direto. Aí cheguei, chamei ele para conversar e falei: vamos ver o que ele vai falar. Falei: olha, Pinheiros me chamou, me fez uma proposta e eu aceitei. Eu tô indo. Assim. Ele: que? Como? Marcão, que? Me arrepiar, aí, só de lembrar. Cara, começou a estressar, começou a falar. E eu, poxa, eu falei: olha, já tem tempo que eu tô insatisfeito, a gente tem tempo que a gente vem conversando e apareceu a oportunidade agora e eu vou. Eu não sei o que falar mais. Aí ele: não, que você é um mau caráter, não sei. Eu falei: olha, calma. Já tem tempo que eu venho buscando o meu e não vem. Então aí essa parte de mau caráter vai pesar. Porque eu até então estou fazendo a minha parte. Só que não vem em 5 anos, eu vou ficar esperando mais um ano e a oportunidade apareceu agora. O vagão da oportunidade apareceu agora. Se eu fosse para a Europa, não tinha problema nenhum. E não tinha contrato, né, Marcão? Não tinha. Nem na Metodista nunca, tinha não também. tinha. Isso atrapalha, né? Isso mostra que a gente Se eu fosse ainda para a Europa, amador demais. se eu fosse para a Europa, normal, né? Agora ir para o arquirrival, aí foi... Aí corta, Marcão sai da sala do Alberto. esse não, porque não era esse. Graças a Deus eu consigo comprar um negocinho melhor pra mim hoje. Mas tocou meu telefonezinho lá. Você sabia? Foi: boa tarde. Tudo bem? Não tem nada bem. Vem aqui na minha sala agora. Eu morava na frente da Metodista. Cheguei lá, cara. Você não sabe, o Marcão foi embora agora. Eu falei: calma, o que tá acontecendo? Marcão onde? E assim, eu era muito jovem, eu tinha 25 anos. Só que eu sempre fui um cara que me identifiquei muito com o clube. Era um cara meio que líder dos mais jovens e tudo. E você era o cara dos... A gente tinha bem distinto, né? Uma galera mais velha e uma galera mais nova. E eu era meio que líder da gangue de baixo. E eu não sei porque o Alberto ia ligar pra mim e achar que eu sabia de alguma coisa. Não sei se talvez por causa do Folhas, né? Que é o meu cunhado que jogava lá e tudo. Cara, eu sei que, eu ouvi um caminhão de coisas e eu falei: gente do céu, nem vou ganhar R$1, pô, mas por isso ele que vai. Mas enfim, cara, o fato é que se causou um mal-estar, assim, né? Porque você, cara, resolveu, a decisão é sua e, né, acho que não cabe a ninguém julgar. Mas se causou um mal-estar dentro da Metodista de, como é que... O cara tá 15 anos, ninguém nunca achou que fosse sair nem no final do ano. Imagina, pô, no meio da temporada e tudo. E aí, cara, como é que foi jogar esses 6 meses? Primeiro, depois, pô. Depois, o primeiro jogo contra a Metodista, eu quase lancei bola pro Guga. Em Londrina, a gente jogando um Pan-Americano, eu quase lancei bola pro Guga. Cara, porque você chegou pro PAN. E perdeu, a gente ganhou o PAN. Eu peguei a bola aqui, eu saí rápido aqui, olhei pro Guga, era meio braço...
o Guga não, aí a bola deu uma quicada aqui. Não, e toda essa tensão, acho que foi o seu pior semestre no Pinheiros, sem dúvida. Sem Talvez dúvida. da sua carreira de adulto ali, porque você não fez uma boa temporada Sim. ali. Cara, porque Sim. por mais Aquela que... primeira meia temporada, eu lembro que você... Todo mundo assim, nossa, não é o Marcão. Esse que veio, pô. E eu não tava... Esse aí que veio, cara. Eu não Tudo tava isso 100% fisicamente também. Não, mas tava... acho que é normal, porque... cara, a pressão, eu lembro toda que a decisão devia passar, mas depois, a partir de 2009, aí você tomou conta ali do... Nós tivemos problemas. posição. Quem enfrentava teve problema, cara. Mas foi realmente era nítido, assim, por mais experiente que você fosse já na época, pô, cara, 15 anos no mesmo lugar, e tudo, né? É diferente, né? Então, assim, deve ter sido muito difícil para você. Foi difícil. Eu ficava pensando muito na situação toda, só que eu via a oportunidade de escapar e eu falei, não vou perder. Não cabe ninguém a julgar, todo mundo sabe onde E aperta o calo, onde... hoje a gente está há 14 anos no E aí ali nasce uma nova história, né, muito vitoriosa, num clube, né, extremamente vitorioso, num momento, acho que de virada de chave também do Pinheiros, acho que muito em função também do Dudu, dessa mentalidade de ser um cara vencedor. E aí o Pinheiros pega ali acho que de 8 já ali, 8 para 9, até 12, 13, cara. Que, porra, e jogar contra o Pinheiros, eu falei, puta que pariu, lá vamos nós de novo. Aí, cara, com medo ruim. Eu já tinha tentado ir na verdade, eu tinha tentado sair da Metodista quando eu fui para a Europa. Marcão, 2005. Marcão, essa história da Romênia é fantástica. Né? Nossa, você lembra quem escreveu o seu contrato? Lembro. Quem redigiu seu contrato em inglês? Não... Você lembra? Lembro. Eu e Folha, moleque. Aí eu mandei pra uma tia minha que fala inglês, que trabalhou na American Express e tudo. Falou, vocês estão loucos, vou mandar essa bosta aqui pra lá. Vocês estão falando nós vai, nós foi, não sei o que. Eu falei, então escreve você. E eu lembro direitinho desse papo. Mas não deu certo. Não deu certo. Eu voltei, aí eu não queria voltar pra Metodista. Aí eu tentei ver os outros clubes, mas todos eles já tinham... Tinha a história da final da Liga contra a Londrina também, que a Londrina falou que o reitor falou que ia te tirar. O reitor da Unifil, na época, falou, não, eu vou tirar o Marcão Na de lá. TV, não foi? Na TV. Você vai sair acabou de ganhar. Aí o Alberto fala, então ele vai ter que brigar com a Europa, porque já tem um pré-contrato assinado e tal. Vixe, era vários marcos. Era foda. Cara, e aí, pô, você constrói essa história no Pinheiros. E eu acho que, assim, a história sua dentro do Pinheiros, dentro da quadra, é fantástica. Eu acho que a grande maioria dos títulos aí que o Pinheiros conquistou nessa era, e até recentemente, Pô, eu lembro da nossa temporada de 2017, eu já junto ali no Pinheiros, pô, que você fez, né? Já vovô garoto ali, porra, fazendo coisa, a gente ganhou os 3 títulos que a gente disputou, que foi o Pan-Americano de Clubes, que é o Sul Centro hoje, ganhou o Paulista, ganhou a Liga com você, cara, puta que pariu, e meio. O PAN 2021. Fizemos um puta mundial de clubes com o Berlim lá, que você pegou bola pra cacete dos caras, foi assim... que foi um ano fantástico. Assim, você teve uma carreira muito vitoriosa, de muito desempenho no Pinheiros, e eu acho que, porra, um negócio que o Pinheiros faz que é muito legal, que é a história do benemérito, né, cara? Então, porra, quantos atletas do handball são beneméritos? É o Checha, Vanini, De Simone, Vanini, e tem mais um... Moratório talvez seja. O que eu sabia era o Checha, o De Simone, o Vanini, tem um outro senhor, que eu nem sei, acho que é da época do handball de grama. Acho que tem um cara desse aí. Eu acho que tem. E o Marcão. Então, assim, lembro... porra, um clube que é centenário já do handball? Handball é centenário do clube? Ele é fundador da Federação Paulista. Não sei se tem 100 anos o handball em São Paulo. Então, não sei se não quando era grama. Mas se não tem, tá perto. O clube tem 123, não sei se tem 100 de handball. Talvez tenha. Mas a federação não existia. Entendi. A federação tem entre 80 e 90 anos. E você, sabe, tá num hall de atletas beneméritos do clube. Porra, isso... engraçado que quando o Dudu comentou sobre o título benemérito, falou, legal. Aí, são 7 anos de clube. Eu falei, não vou ficar aqui 7 anos. E a minha ideia já era partir pra Europa, né? Aí eu falei, 7 anos dentro do Pinheiros para ganhar o título? Eu falei, nossa, eu vou sair antes. E aí, de repente, 14 anos, 7 anos depois, ganhando o Pan-Americano. Ganhou 2 beneméritos, né? Foi indo. Eu lembro no início, quando eu cheguei, estava treinando no Pinheiros e o Hortelã não estava, né? Ele estava fazendo um curso, uma coisa assim. E... Você chegou com o Morten era o treinador. Mas o Hortelã não estava ainda. Ele não estava. Ele tinha... Acho que ele estava fazendo um curso, ele estava dando aula, coisa do tipo. Eu não consegui vê-lo na semana, assim. E aí, de repente, eu tô treinando e ele entrou.
né? Acho que Aí, tinha aí voltado. ele quase chorou, né? Aí ele Meu olhou filho. pra mim e falou, cara, que tesão te ver com essa camisa. Pô, aí foi animal. Sempre tive uma identificação muito grande com o Hortelã, né? E a gente conversava muito, em época de seleção até, quando eu não estava bem, ele olhava para mim, poxa, me dá um pouquinho de tempo só para não fazer a troca já, e aí eu conseguia ajustar o que eu precisava ali dentro do jogo. Poxa, me identificava muito, né? E com o Dudu, quando ele falou desse benemérito, eu dei risada, né? E aí, de repente, tô eu saindo do Pan-Americano lá da Argentina, rápido, que ia ter 2017, a que ia ter solenidade e tal. uma solenidade lá, mas na verdade acho que era umas votações de diretrizes do clube e tal, dos sócios, e aproveitar e colocar a questão do benemérito. Tem todo um bafafá, né? Pra você virar benemérito, não é assim, não tá aqui há 7 anos. Não, tem questão de títulos, de... Exato, você tem que ter até... Agora você tem que ser campeão, né? Não, agora fudeu. Agora o cara tem que ficar 20 anos no clube. Agora... Ser campeão pan-americano. Jogos Pan-Americanos. Ou Mundial. Ou medalha mundial. Ou participação em Olimpíada. Hoje do handball vai ser... o campeão pan-americano. Antes era até talvez... até terceiro lugar. Mas legal, cara. Essa história é muito legal. E aí, Marcos, você falou que, pô, já há uns 5 anos aí pensa na aposentadoria. E como que você começou a pensar nisso? Como é que você começou a desenhar o seu pós-carreira aí? Fala um pouquinho aí do seu estúdio, da sua... Diogo, eu sempre, com o meu pai, né? Vamos dizer, aquela proposta de trabalhar com vendas. Meu pai teve comércio, mercearia, bar. Então, eu sempre sempre tive esse olhar empreendedor. Eu sempre queria ter o meu comércio, né? O meu espaço, assim. E aí eu coloquei num papel isso, né? Algumas coisas que eu poderia ter. E aí quando isso? Tá guardado ali, sabe? Essa ideia tá plantada ali. E aí segue jogando, segue fazendo aquilo que ama e, vamos dizer, a valorização que ajuda a se te manter ali. De repente eu comecei a encontrar o momento de parar. Quando vai ser? Quando eu tiver com uns 38, 39 anos. Então aí eu comecei a olhar mais para aquele papel. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou abrir uma academia, vou abrir um estúdio, vou abrir uma loja de tênis, sabe? Enfim, uma mercearia, o que vai ser? E de repente apareceu essa possibilidade do estúdio. O Marcos Rossini, que jogava na Metodista, era goleiro. Marcão. Lá atrás, dentista de todos nós. Ele na clínica, no espaço que ele estava montando, na verdade, né? Então, ele com quiroprata, com podologia, com a parte que era saúde e bem-estar, e faltava uma atividade física. Aí ele falou, e aí, negão, vamos? Falei, cara, deixa eu pensar. Aí o momento estava meio apertado, não dava. A Fernanda jogava lá em Santo André, tinha que se desdobrar de Santo André para São Bernardo, que era em São Bernardo, com treino, estudando, enfim, uma correria. Falou, não dá. Falei, eu chamei em reunião com ele, falei, Marcão, não vai dar, filé. Deixa quieto, um outro momento. Acabou. Cheguei em casa, deitei a cabeça no travesseiro e não dormia. Não dormia. Eu falei, espera aí. Cutuquei a Fernanda e falei o seguinte, a gente vai pegar, a gente vai abrir o estúdio. Não, você é louco? Eu falei, não, vamos depois lamentar que a gente tentou e não deu certo. Vamos ficar lamentando que a gente poderia ter pego, tá bom? Não, mas deixa comigo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tudo aqui. Peguei. E começamos, e aí, o que precisa? Precisa isso, aquilo. Aí, poxa, pega um curso aí pra gente ver algumas coisas bacanas de linha de funcional, ver se a gente não tá fugindo da metodologia que eu tô pensando em aplicar e tal. Não, tá bom. Aí ela já trabalhava também com uns amigos, a Liz e o Pena, que trabalham com funcional nativos. E aí ela já trouxe também essa ideia de, olha, faz isso, faz aquilo. Conversamos com eles também. O que vocês acham? Eles, vai pra cima. E aí já estamos com 4 anos de estúdio. Porra, que legal, cara. Acho que foi um momento ali de... E assim, o mais legal, 4 anos de estúdio. A gente tá falando de seu rendimento dentro da quadra... Jogo? Acho que assim, as coisas foram... Você foi começando a... Eu acho que até o Hortelã tem um papel importante nisso, né? De começar a entender isso seu. Então você começava a ir um pouco menos pro clube, né? Começava a desenhar essa ajuda de falar, pô, o cara deu um monte de coisa pro handball, vamos tentar então equacionar isso. Eu acho que nesses 4 anos aí você fez... No primeiro ano, eu segui o ano full time, direto. Então treinava a semana inteira
ia pro estúdio. Quer dizer, começava às 6h30 no estúdio, dava 10h20 mais ou menos, saía pro Pinheiros, treinava de 12h às 2h, depois das 4h às 6h, que delícia. saía... 4 a 6. Que saía... Às 4 às 6... 4 às 6 físico. 4 às 6, Pagou bastante caixinha esse filho. faz parte. Saía de lá, chegava no estúdio mais ou menos quase 8 horas da noite ali e já tinha aluno me aguardando e ia até às 10 horas. Aí fechava, ia para casa, que morava em Santo André, o estúdio era em São Bernardo. Chegava em casa, se o rango tá pronto, legal. Se não tá, tem que fazer, até ficar pronto, comer, meia-noite, 6, 5 da manhã tá levantando de novo. Então foi um ano puxado. Como diria meu amigo Mário Pombo, semeadura, né? Tá semeando, cara, semeando. Semear é sempre difícil, ainda mais pra quem é empreendedor, enfim, esses paradas. E sendo atleta, né, cara, a gente, porra, descanso é um negócio que, e assim, depois de velho mesmo, molecada não entende. Eu chamei o Hortelã e falei para ele: Hortelã, eu tô fazendo uma loucura. Só que eu entendo que é o momento de eu fazer isso. Porque daqui a pouco eu tô encostando, aposentando o stable, né? E então eu preciso começar a ter esse olhar. Ele, não, concordo. E tem outra coisa, não dá para você treinar todo dia na semana. Eu falei, não, dá. Ele, não, você tem que ter uma folga na semana. Eu falei, não. Aí ele segurou, eu segurei um ano ainda, né? E depois aí comecei a folgar nas quartas-feiras, quebrava as quartas, segunda e terça, e quarta folgava, e treinava quinta e sexta. Legal, fora fim de semana quando tinha jogo. Então, mas a folga na quarta era garantida. Depois disso, falou, no ano seguinte, falou, você está mais velho, então você precisa desacelerar ainda mais. E agora começa, os meninos têm que jogar mais e você jogar menos. Aí isso não entrava na minha cabeça, né? Até falei com o Alex, Falei, Alex, ficar sem jogar, sem treinar, eu preciso jogar, eu preciso ter ritmo. Aí o Alex, não, você não precisa de ritmo. Falei, eu preciso, cara. Não, você não precisa Alex de não tempo. entende a gente não, cara. Alex não entende a gente não. A gente quer treinar, quer jogar. Ele fala, não, você já sabe. Não sei, preciso treinar. Sabe. Alex é foda. E nessa ideia foi ajustando. Aí foram mais 2 dias na semana de quebra. Aí foi perfeito. Aí eu consegui alongar mais 1 ano, 2 anos. E agora... E aí, como é que chega essa... O episódio tá passando depois do seu jogo. Né? Então, você jogou, tudo dando certo, a gente ganhou. Como é que foi essa batida no martelo? Porque a gente teve todo, né? No clube a gente teve a reestruturação, com o falecimento do Hortelã, chegada do Washington e tal. Como é que foi esse papo aí de falar, vai acabar? A gente nem falou aqui, mas, você é um cara que sofreu durante muito tempo com lesões, né? Graças a Deus, já tem bastante tempo que não tem uma cirurgiazinha, vai ter agora uma, mas já tem bastante agora tempo. Agora é pós-carreira, agora não é... Agora é pra viver, agora tudo bem. Agora. Mas, você teve bastante cirurgia também, né, cara? Quantos foram? Sim, de joelho foram... 16 também. 16. Acabei de 16, porque é cabalístico e tal. Operar mais uma vez pra dar 16? Operar 16. De joelho foram 7 cirurgias. 7 de ligamento foram 4, aí tirei o corpo livre, fiz uma mosaicoplastia no menisco medial e a gente fez uma outra limpeza para poder ir pro Mundial. E aí acabou que não deu certo, lembra dessa? Fiz a cirurgia. O último? O Mundial, Ano passado? Não, Mundial... O Mundial no Pan-Americano, para ir pro Pan. Qual? Aí eu fiz a cirurgia para estar em condições de jogar o Pan. Do ano passado? Não, do ano passado. Do ano passado. Do ano passado, do retrasado. Do ano retrasado. Que a gente fez o Pan de... Não teve. 20 não teve. O Pan da Argentina. Que eu fiz a cirurgia antes, foi 2017. A Argentina que ganhou? Foi 17, né? 17. Você operou antes disso? Né? Antes. Fiz uma... Era rápido. Boca. Era rápido, era uma limpeza. Pra tirar o corpo livre, que ele tava travando meu joelho. Nem lembrava. Só que aí eu tô reabilitando lá 20 dias depois, travou de novo. Falei, e agora? Falei, agora vai assim. Aí eu joguei o Pan com o joelho travado até. Nem sabia disso. Não. Quer dizer, devia saber na época, mas não lembrava não. Joguei o Pan com o joelho travado. Mas enfim, aí tem essa cacetada de cirurgia aí. Qual foi a última, Marcão, que você fez? Ixi. Faz tempo, né? 2005. Foi no... Não. 2011, não foi que o Galego caiu no seu... 2011, Diogo. Bem lembrado. Não foi pro Mundial. Não foi pro Mundial. Você não foi, né? 2011. Certo. Trombou comigo, caiu em cima do meu joelho. E aí foi 2011 a última cirurgia. E aí, cara, como é que foi esse papo com o Washington aí pra bater o martelo de... Mas foi com o Washington ou antes já? Foi antes com o Hortelã. O Hortelã já tinha decidido?
E, Ele não contou, não. na verdade, ele Ele fechou. não contou pra ninguém. Ele não né? falou pra ninguém. Foi embora sem. Foi embora com esse sem segredo no... contar. Eu falei pra ele, ó, é o último ano. Ele, tá bom, é o último ano. Então a gente encerra esse ano. Eu falei, na hora de sentar com ele para finalizar, eu imaginava uma resenha, de repente, pra a gente já tentar chegar, ó, vamos encerrar, o que vai fazer? Aí ele, e aí? Mais um aninho? Aí eu falei, vamos mais um aninho. Pô, como é que é difícil falar não, né? Difícil demais. Você queria não ter ficado já esse ano? Eu já tava pensando, E aí quando ele falou, vamos mais um aninho, falei, poxa, pensei, olha, eu tenho que seguir como tá, 2 vezes na semana, folga. Não, continua. Então tá bom. Eu falei, aí ele falou, ó, você não vai treinar de manhã lá no clube, você treina no estúdio físico. Chega pra quadra só. Pra treinar, só pra quadra. Falei, tá bom. Depois a gente mudou isso, porque é importante estar lá no clube, explicou tudo. Falei, tá certo, perfeito. E aí, claro, o falecimento dele, entrou o Washington, e aí eu conversei com o Washington sobre essa ideia de aposentar. Ele falou, cara, peraí, se você tá falando sério, se fala sério, se você aposentar, a gente tem que fazer uma festa mega aqui, a gente tem que trazer a Vai aqui, fazer... Eu falei, cara, show, mas esse ano é o último. Aí, por quê? Eu já sentia as dores me incomodando muito, eu já percebi que meu rendimento já estava comprometido, já não estava conseguindo fazer tudo que eu fazia, treinar o que eu treinava. Falei, bom, ou eu cuido disso agora, ou eu vou piorar isso, e piora de um treino para o outro, de um jogo para o outro. Eu sentia que eu mancava mais, eu sentia mais dor, eu demorava mais para me recuperar. Eu falei, cara, para. E aí, claro, até conversei com o Alex falou, é um período também que você vai ficar mais no banco, quem joga mais os meninos, aí o Buda chegando bem, dar ritmo pros caras. Eu acho que o Alex que foi o cara assim que... mas eu acho que é natural. Seguiu o que o Hortelã estava fazendo. A ordem natural das coisas. Acho que não foi. O Hortelã já tentava colocar, mas eu acho que o Hortelã tinha muita confiança em excesso em você, por tudo que você contou até agora. Sim. Até o seu histórico de seleção e do Pinheiros foi basicamente com ele. E pro treinar com a cabeça dele é muito difícil. Pô, eu vou fazer o que dá certo. E dá certo. E culpa sua também, porque... não ajudava o cara a parar. Mas tem esse outro lado também de repor, porque senão vira Rogério Ceni, que o São Paulo está até hoje procurando um goleiro. E acho que tiveram alguns goleiros que ficaram no Pinheiros ali, não tiveram a chance, não porque você é do mal, mas porque você sempre rendeu. Sim. E você é pago para isso, é contratado. Mas você é verdade. É do mal. Não, porque parece. O cara tem que ser melhor que ele para tirar ele. Ele não dava chance pro cara em questão de render. E acho que não é que o Marcão piorou, não. Acho que tem a ver com isso aí de estar numa descendente na carreira. E o Buda assumiu muito bem, eu acho. Sim. A gente teve outros goleiros que talvez tivessem. Sim, falou. Tem vários. Mas, tem uma vez, o Solodete, outros mais jovens, até o próprio Murilo. Exato. Então, assim, só que era um momento que, meu irmão, você tem que ser muito bom para me tirar daqui, porque eu tô na pegada. E aí eu segui, mas talvez com... Assim, eu segui mais a risca, porque o Hortelã pensava e talvez não fazia porque ele tinha a segurança em você. E eu segui mais a risca o que ele mesmo falava. Então ele fazia os acordos com você e depois ele brigava com você. Não, você tem que vir mais. Mas não é verdade? Verdade. E talvez eu segui mais a risca o que... Mas assim, nos momentos decisivos, precisando, você sempre foi... Tinha essa segurança. O time inteiro tem, o Marcão vai entrar e vai dar conta. E eu, cara... E pra você era difícil, né? Pra caramba. A gente já conversou sobre isso de... Eu falo, Marcão, o quanto é de... Eu sei que você, por exemplo, ia para um jogo e não jogava ou jogava pouco e ficava super chateado, porque sua rotina não é essa. Sempre foi protagonista. Não é jogo difícil, é qualquer jogo. Você é a maior fominha. E acho que agora talvez você entenda, né? Olhando para trás, tudo que você fez, pô, deixa o cara, né? Mas é difícil, muito difícil porque você sempre foi protagonista. A minha maior briga era mesmo emocional. Você quer jogar. Nossa, de entender esse processo, de estar ali querendo pra caramba e ter que ficar ali
segurando a onda, paradinho, olhando o jogo, não perdendo a concentração. Cara, eu ficava mal. Chorava no banco ali de nervoso das coisas e chegava em casa e sobrava pra Fernanda, né? Não, e não é fácil pra gente também. Não é fácil. Sim, Deixou o sim. Marcão. Eu nem olhava. Eu ficava. Deixa ele. O bicho vai estar com aquele Só que eu tinha olhar certeza que você tá. Eu sabia, né? Tinha certeza que você não estava satisfeito. tô Mas esperando. é a ordem natural. Eu tô esperando o gancho pra gente fazer ele chorar, cara. Tô tentando pensar em alguma coisa pra Não, ele chorar. o Fernanda Marcão. fala que some de pedra. hein? Alex. Se não fosse o handball, Marcão, não precisa isso aí. Isso aí só alguns vão entender. Essa é Só piada alguns vão interna, não pode soltar, essa é foda. Se não fosse o handball, eu sei. Não, cara, eu acho que, porra, eu acho que acho que o Washington tem acho que o Hortelã, todos os treinadores que passaram, você tem muito mérito na composição da sua carreira, de tudo, mas eu acho que o Washington foi muito feliz com a ideia de realmente fazer o jogo que já aconteceu, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, uma semifinal de Campeonato Paulista. E acho que é bom legal falar que é uma porquê. semifinal. É legal legal que até seja. falar os motivos de não ser no final da temporada e ser agora. Por que isso? Sim. Eu tô com muita dor. Tá me atrapalhando render e entrar em quadra e não conseguir fazer 100% pelo time para trazer resultado, eu vou ter que ficar no banco. Né? E o Buda tá no momento bom, que bacana, então que ele consiga colocar o melhor dele ali. E acho que a gente tá no momento, Marcão, que temos dois ali que O Will tá fez muito uma bem. ótima competição lá. Então a gente né? dificilmente tinha um. seleção. Agora nós temos dois. E temos e um tem boludito que um argentino. a qualidade. Eu acho do assim, boludito. tomara que lembrar do Marcão, não ficar com saudade do Marcão, ficar com saudade da pessoa, mas eu acho que esses meninos, hoje a gente tem um trio ali que não sei se vai ser igual, mas tá ok. E acho que você também fica mais tranquilo por isso. Sim, Pô, sem dúvida. tá rolando, Sem né? dúvida. Não preciso me estourar e manco lá, porque Aham. precisa. Acho que é uma coisa mais confortável para você E também. aí, somado a isso, o ano termina para os médicos aí em dezembro. Então, se eu opero agora, e aí soma o que eu tenho de dor, que tá limitante pra caramba, para andar, para trabalhar, tá muito ruim, e aí eu vou pra quadra treinar. Cara, nossa, tô sofrendo muito. Aham. Então, poxa, quando se fala da saúde, é melhor você optar pela cirurgia. E aí era para ter saído dia 12, ainda consegui segurar um pouquinho mais. Jogamos lá os jogos da Liga no Paraná. O Washington não queria nem me levar. Ele falou, ó, só vou com o Buda. Eu falei, só o Buda vai de goleiro? Que o Will... A gente tava com um problema de calendário na terrível, seleção, né? Eu falei, então eu vou. Eu fico ali quietinho, se precisar, eu entro, tento Tem os contribuir. caixotinhos marcam lá? Nossa, Porque eu não fui, né? comecei o jogo. Aí, Porque a ideia é aquela, pô, você 46 anos, aquece e senta, nossa. Nossa. com 39 é foda, Marcos. Você tá entendendo? Então, eu conversei com o Washington isso. Aí eu falei, olha, eu entro. Se eu não tô bem, ele já entra voando. E o menino já aqueceu. Sabe o boizão que eu te falei desses dias. Grande boizão, jogo boi. Boizão Essa falava. teoria é muito boa. Cara, porra, a gente ia jogar, a gente era júnior na Metodista, tudo aí começava a aquecer, ele, meu miguezinho aqui no aquecimento, eu falei, cara, boizão, aí o jogo era às 8 horas. Eu falei, pô, eu vou correr agora, se com sorte eu vou entrar lá pras 8h20. Pô, eu vou correr agora pra aquecer agora pra parar, não. Era essa a ideia, boa. Então, eu errei umas vezes, né? Aqueço forte, senta. Eu e sei, Marcão. Vários, Eu né? sei que você aquece forte. Puta que pariu. Olha, eu vou falar. Uma das coisas, quando eu cheguei no Pinheiros, que eu não... Foi, cara, não é possível que assim era o aquecimento do Marcão. O Marcão sempre deu aquecimento. Claudião, seu energúmeno. Por que você deixava o Marcão fazer? Cara, os aquecimentos do Marcão, quando ele tinha energia... Meu Deus do céu, velho. Nossa Senhora. Eu sempre tive na cabeça assim, cara, a gente tem que entrar, o jogo já começou há tempo. Você, né, Marcão? E E o resto, Marcão, eu dos olhava jovens pro lado. guerreiros. Época que tava o Zeba ainda. Nossa Olhava pro Senhora. Zeba, o Zeba ficava Lá lá. no galera, fundo, e lá eu- no fundo. Balançando a perninha aqui. E aí, enfim, fui pra lá, aqueci e comecei o jogo. Peguei bola pra caramba, abrimos acho que 7 bolas no primeiro tempo ali, ou 5, 7 bolas. Entrou o Buda depois do segundo tempo, também jogou super bem. Pô, fizemos um jogo bom contra Maringá. Depois, Londrina, aí ele já me segurou. Falou, Londrina é acumular o jogo, o piso é um pouco mais duro, né? Que lá em Maringá ainda tinha um tapete lá. Mas, enfim, é um risco maior pro teu joelho e tal. Então, fica
Pô, e assim, que bom que, pô, é um jogo de semifinal, um jogo importante, que assim, acho que vale dizer, o jogo já aconteceu, vocês estão vendo isso, mas Em casa, né? em casa, eu acho que isso aí é fundamental. E, pô, que bom que é um jogo importante dentro de casa, que vai ter uma festa pra você e tudo. Eu, na minha opinião, com todo respeito aos outros goleiros que eu vi jogar, Jabá, Checha, porra, Cachorrão, Ale Morelli, seu irmão Mike, né, que também é um goleiro fora de série. Acho que você foi o maior da história. Acho que tem muitos bons goleiros no Brasil, muitos bons atletas no Brasil, mas você, tudo que você representou durante o período que você representou, cara, acho que não tem igual. Acho que é o encerramento de um ciclo perfeito, né? Muitos falam, pô, mas já podia ter parado e tudo. Cara, o cara tava pegando bola até ontem, até o jogo de encerramento, o cara vai pegar bola. Caralho, então eu acho que, porra, foi no seu tempo, foi no seu momento. Eu, hoje, com a idade que eu tenho, com os problemas que eu tenho também físicos, eu acho que você vai servir muito de exemplo pra mim, né? De falar, vai começar um ano, meu irmão, esse é o último. Eu acho que a cabeça é fundamental e que bom que seus projetos estão encaminhados, que o handball vai ficar assim num lugarzinho da sua cabeça lá de, porra, construir minha vida através dele. Que bom que foi legal. E não vai ter que assim, podia mais, podia. Não, acho que você esgotou tudo, acho que seu corpo pede, você pede, sua cabeça pede. E, porra, quem sou eu pra falar em nome do handball brasileiro? Não sou ninguém, mas eu acho que muita gente queria estar aqui falando, que eu vou ter oportunidade de falar pra você, e que o Alex também vai ter oportunidade de falar pra você, de obrigado, cara. De obrigado por ter sido o ídolo que você foi, por ter sido a referência dentro do gol que você foi, referência de atleta. Eu acho que, tô falando, cara, eu não conheço o handball sem o Marcão. Não conheço o handball sem o Marcão. E, porra, agradecer, cara. Agradecer muito por tudo que você construiu dentro do handball. Faz ele chorar, vai, Alex. Essa é a hora. É difícil, hein? Você não Tá consegue. foda, tá Essa mexendo palavras na muito bonitas, hein? Tá vermelho, tá vermelho. Você falou da parte de atleta e falam que nenhuma unanimidade é burra. Unanimidade é burra, né? E eu não conheço uma pessoa do handball que fala mal dele, né? Que é do nosso convívio. E você é um cara que o handball inteiro admira, e não só como atleta no gol. Você se destacou no gol, mas você tá no coração do Brasil inteiro que gosta do handball, que conhece o esporte. E que bom que você fez um pouco dessa carreira aí junto com a gente, porque só como adversário era difícil. Mas mesmo com o adversário, assim, até nesses tempos de briga aí, Pinheiros, Metodista, não tinha um cara lá que falava Marcão, não sei o que, era sempre outros jogadores, né? Então, e o puta prazer de ter trabalhado, infelizmente, como treinador, porque eu peguei uma situação que não foi legal, mas foi absurdamente legal tê-lo como, num período curto aí, dirigir você e ter você ficando insatisfeito às vezes. Mas foi demais e obrigado. E no livro do handball, a gente não fica rico com handball, né? Mas as pessoas e as coisas que acontecem, o dia que você parar de jogar e eu parar de ser treinador, sem dúvida nenhuma, tu vai ter um belo... algumas páginas ali dedicadas a... Tem um volume. Tem um volume. A gente vai ter umas páginas. Não, é na nossa particular ali. Então você vai ter belas páginas ali só de coisas boas, porque não tem nada que descredencia você aí na sua carreira como atleta e muito menos como pessoa. Obrigado demais aí por tudo que você fez pelo nosso handball. Cara, obrigado demais as palavras de vocês, meus amigos. A gente trabalha junto, a gente jogou contra e tudo mais, uma história animal. Eu fico feliz demais por esse reconhecimento. Eu lembro que quando eu iniciei lá atrás, eu buscava isso. Eu buscava algumas referências para que eu me espelhasse e me inspirasse também. E vocês estavam sempre ali também. Sabe, dificuldade de defender um arremesso, de entender como jogava, de entender o que mais gostava de fazer. Alex, eu olhava do outro lado, não facilita, o moleque não é bobo, sabe? Era bobo sim, mas jogando... sabe? Até vergonha de falar que eu era goleiro de handball do seu lado aqui. E aí, poxa, seleção brasileira... Não, mas Marcão, não tá no mesmo... Então eu fico feliz demais porque eu consegui realizar tudo isso, sabe? Consegui trazer para minha vida no esporte os ensinamentos dos meus pais, os valores que eles me deram. Não só eu, mas meu irmão Mike, o Paulinho, a minha irmã Vanessa,
todos nós conseguimos. Eu, mais velho em casa, sempre fui a inspiração de todo mundo, né? Então, meus pais, eles choram muito quando me veem jogar, e às vezes, quando as coisas não estão indo bem, eles se emocionam, eles me abraçam, eles me apoiam. Porque, como mais velho, eu tinha muito uma função de cuidar dos outros, né? E eu consegui fazer isso muito bem. Então, cara, eu agradeço demais as palavras de vocês. Agradeço a Deus, sabe? Porque Ele permitiu tudo isso na minha vida. Permitiu eu conhecer o handball, que no primeiro momento não era o que eu queria, mas de repente isso tomou corpo muito cedo. Então isso foi, acho que a virada de chave para eu seguir buscando passar por cima dos desafios, das dificuldades, das lesões, e buscar sempre o melhor. É o que eu acho mais foda, assim, em carreiras de atletas, de todos aí ícones que pararam de jogar, que, porra, marcaram o tempo e tudo. Porra, o que eles deixam, sabe? É o legado que eles deixam. Título, porra, tem um monte que conquistou, tem um monte de menino novo que conquistou e tudo. Mas, porra, o que você deixou como legado, como representação, como... Porra, cara, quem não viu o Marcão jogar em alto nível, né? Porra, me procura aí no YouTube que tem uma porrada de jogo. Era difícil fazer gol, era... Porra, assim, eu joguei a favor, joguei contra, depois joguei a favor. Cara, realmente, assim, eu não tenho dúvida em falar que você foi o maior nome dentro do gol que esse Brasil já viu em todos os tempos, né? Com todo respeito a todos os outros que passaram, que foram incríveis também, e alguns que estão por vir. Mas, cara, acho que a pessoa que você é, de onde você veio, a sua história, eu tava até falando esse dia, não sei se falei com você, mas se a gente fosse um esporte realmente, porra, sério, de midiático e tal, sua história vale um filme, cara. Sua história vale um filme, sabe? Pô, você postou esses dias uma foto de você na travezinha lá de madeira que você construiu, com aquele shortinho ridículo da pênalti. Aquela hora que... Talvez vire filme, né? Vamos ver, né? Vai que capricha nesse último falta um dia aí, quem sabe. Nesse Last Dance. Mas, cara, porra, é uma história assim, com todas as dificuldades, com tudo, da onde você veio, tudo que você conquistou através da modalidade, tudo que você se tornou para muitos jovens. Porra, isso não tem preço, é imensurável, sabe? Acho que, porra, é do caralho. E queria te agradecer, desejar muito sucesso na sua vida, saber que, porra, durante algum período aí, pelo menos até o final do ano, eu vou pela primeira vez ser o mais velho de uma equipe. Então, porra, consegui, Marcão. Muitos falavam que o Marcão iria me aposentar, eu aposentei o Marcão, então, porra, isso é guardadinho aqui com carinho. Mas, cara, saber que, porra, o handball vai sentir sua falta, muita, mas que também você deixou muita coisa legal, muita coisa bacana, e o que ficam são as lembranças, as memórias. Parabéns demais pela sua carreira. Certo? Obrigado, certo. Curtiu o papo, cara? Curti demais. Alex curtiu, quase semi-chorou. Não, vai chorar. Vai casar com a Fernanda agora? Já sou casado. Casar. Não, a pergunta é outra. Quando vem o filho, então. Aqui todo mundo perguntava do casamento, até esqueci que ele casou. Casou na Paulista, velho. Lembra? Ele foi fake. O da Paulista foi fake. Não foi o primeiro momento. Foi fake, não foi? Não? Trocou aliança ali, cerimonialista e tudo mais. A pergunta é quando vem o filho. Marcão que é avô já, né? Eu, na verdade, tenho filho, né? Tenho neto, então, por mim, eu não via muito a questão de ter mais um filho e tal. Porra nenhuma, Marcão. Mas a minha esposa, ela quer um filho. Então, já estamos pensando em, sabe, períodos bons para poder tá tendo esse filho. Já tá aí. grávida pra você dar esse spoiler aqui, então, inclusive, queria falar tá que grávida? Tá grávida. Cara, Marcão, obrigado demais, cara. Muito sucesso nos seus projetos. Porra, tem muita coisa boa por vir pra você aí, fora do handball. Como diria o Alex, existe vida após o handball. Isso é importante, existe, né? Existe bastante vida. Bastante vida após o handball. Porra, muito sucesso na sua carreira, cara. Com o estúdio, com os seus projetos e tudo. E mais uma vez, pega a bola amanhã, hein? Por favor, não, ele já pegou, Alex. Vai Então... Isso. Caramba, pô, que jogão que você fez ontem, cara. Puta jogo, caralho, cara, obrigado demais, cara. Certo? Vou deixar aqui na descrição o site da MF, Instagram, tudo pra galera seguir e acompanhar o seu trabalho. Show. Tá bom? Show. Tá bom. Galera, pra você que curtiu mais esse papo incrível demais, talvez um dos mais emotivos, por questões óbvias, do Pod, porque o Pod já teve.
A gente pede que você compartilhe esse vídeo, dê seu like, se inscreva nos nossos canais, enfim, para que você sempre seja notificado de todos os episódios que saiam aqui, tá bom? Um abraço, valeu, fui!